Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo, que a gente está fazendo essa série de bate-papos com várias pessoas envolvidas dentro dos filmes que são abordados no livro O Fantástico no Cinema Brasileiro, edição da Politeama, né, dentro do projeto Fantástica, que eu tive a honra de escrever sobre Bacurau. Para quem não sabe, eu sou a Bianca Zasso, sou jornalista, crítica de cinema, doutorando em filosofia, e tô aqui hoje para bater um papo que eu acho que será muito revelador. Eu gostaria de ter tido esse papo talvez antes de escrever o texto, mas, né, o importante é que esse papo vai acontecer. Eu tô aqui com a Bárbara Collin, né, que está no elenco de Bacurau, interpreta a Teresa, para a gente conversar um pouquinho sobre essas coisas fluidas de Bacurau, sobre essa força feminina presente em Bacurau. E eu queria que a Bárbara se apresentasse aí, conta um pouquinho pra gente, Bárbara. Bem-vinda e tô ansiosa pelo nosso papo. Gente, primeiro eu queria agradecer, né, por esse bate-papo, pela oportunidade de ter essa conversa, assim. Eu gosto muito de falar sobre os processos. Sou até um pouco prolixa, ainda bem que é um programa editado, então tá tudo certo. Mas, enfim, eu sou a Bárbara Collen, eu tenho 38 anos, sou atriz, nascida em Belo Horizonte, cresci em Recife, então tenho um vínculo especial com o Nordeste. Muita gente me perguntou já, mas você não é pernambucano? Eu falei, de certa maneira, eu me considero, porque eu fiquei em Recife até início da adolescência, assim. É, Bom, e acho que é isso, assim, acho que minha carreira foi muito construída dentro do cinema, foi onde eu comecei, é onde eu mais trabalho, não por questões excludentes, mas por uma questão de afinidade mesmo, assim. Tive a oportunidade de participar de bons projetos na vida e um deles, com certeza, é o Bacurau. Bom, Bárbara, eu acho que para começar, o texto, quando eu fui chamada para escrever sobre Bacurau, eu disse, meu Deus, qual caminho eu pego para Bacurau, né? Porque o filme traz uma amplitude de possibilidades de você, né? Eu sempre digo, eu já assisti Bacurau acho que umas 4 vezes e cada vez eu vejo um filme diferente, né? Porque se você se dedicar mais a um personagem ou de repente a um ponto ali da trama, você ganha um filme novo. E eu escrevi um pouco sobre essa questão da fluidez de gênero que está presente. Eu foquei mais no personagem do Lunga para ter um fio condutor dentro do meu texto, mas Bacurau é fluido, né? É fluido no seu povo, na sua história, no que está acontecendo ali, como as coisas se resolvem dentro dessa história. E eu queria trazer essas questões de fluidez e também de dessa força, né? E quando eu digo força, é uma força do cenário, dos personagens, da história em si. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa construção da Teresa, porque ela já chega em Bacurau trazendo a cura, né? Carregando uma mala muito especial ali. Então ela já chega cheia de significados nessa cidade. Queria que tu falasse um pouquinho assim dessa construção, como é que surgiu o convite, como é que foi para ti como é que se apresentaram a Tereza e como é que tu construiu a Tereza? Bom, foi um convite bem inesperado. Eu tinha feito Aquários, né? Uhum. E acho que foi em 2000 e... A gente rodou Bacurau em 2018. 2017, eu recebi uma mensagem do Marcelo Caetano, que estava fazendo produção de elenco, e ele falou, Babi, a gente queria te convidar para ser protagonista do Bacurau, que é o filme novo do Kleber, e foi um dia muito louco, assim, porque eu lembro direitinho desse momento, assim, que eu li a mensagem, e eu fiquei muito emocionada. Foi aqueles momentos da vida que você tem um pouco uma sensação de que a vida vai mudar muito, sabe? Como de fato foi. É, a gente teve em Bacurau esse processo muito grato de poder ir para o lugar e no lugar construir a história, né? Eu acho que quando se trata em filmes de interior, filmes de sertão, é muito determinante o processo quando você tem a possibilidade de estar num estado de imersão mesmo dentro do ambiente, né? E com a Teresa eu tive a oportunidade de fazer essa construção muito gradativamente, porque eu fiquei 3 meses no sertão, e 3 meses sem ter muito contato com o outro mundo, né? O mundo de fora, assim. Bacurau era um filme,
é um filme muito coletivo, né? Eu acho que a gente tinha uma equipe de 40 atores, se não me engano. Então era muita gente lá. E assim, muita gente que estava constantemente convivendo, assim. Então acaba que é um processo de que uma comunidade vai se formando dentro do grupo de atores também. Uhum, E foi um grupo muito harmonioso. Isso às vezes é raro, né, acontecer assim, mas para a gente era quase um processo bem natural e fluido, assim, sabe? De uma real afinidade, de uma sensação de você estar num grupo onde não havia de fato esse sentimento de competição, sabe? Ou o uhum, sentimento de que tem alguém mais importante que alguém. Então eu sinto que muito do que foi impresso na história estava acontecendo no Hotel Veneza, onde a gente ficava, assim, sabe? uhum, Muito do carinho, muito do sentimento de comunidade, né? Muito dessas coisas já estavam sendo construídas nesse processo. E eu acredito muito nessa relação que se constrói durante o processo entre os atores. Eu acho que isso, eu geralmente falo que a memória do processo é uma das coisas mais determinantes para a emoção que você leva para o filme, sabe? E uhum, eu acho que Bacurau foi, assim, inegável, sabe? Festas homéricas, era muito gostoso estar ali, sabe? uhum, Para a Teresa, eu lembro que um dos principais ganchos para mim na construção dessa personagem era a questão de ser a pessoa que volta, né? Geralmente a gente vê muita coisa do êxodo, né? Da pessoa que está no interior e sai. E ela estava voltando para essa cidade. E voltando no momento da morte da avó. E eu vejo o Bacurau como um grande matriarcado mesmo de Dona Carmelita, sabe? Eu acho que é um matriarcado negro. Então, para mim, esse movimento de volta da Teresa é um pouco essa coisa do arco do herói, né? Voltar para conquistar um lugar, uhum, para tomar posse. Não sei se posse é uma palavra boa, mas assim, tomar lugar, né? No que é dela e dentro dessa linhagem dela, assim. Então, para mim, isso era muito determinante, tanto a questão da ancestralidade, quanto a questão dela estar retornando para esse lugar, e dentro desse lugar, e dentro da decisão dela de permanecer nesse lugar. Tem uma cena, para mim, foi muito uhum, emblemática, assim, que era quando eles falam das pessoas que estavam voltando para Bacurau, e a Teresa fala, eu voltei. Que é o momento que ela decide, de fato, ficar ali, sabe? Enfim, como esse retorno para ela foi um processo de reconexão com o poder pessoal e um poder de luta, né, de resistência e principalmente de pertencimento àquela comunidade, sabe? Para mim, eu acho que ela pertencer àquele grupo e assumir o lugar dela dentro daquela dinastia de Carmelita era uhum, um pouco ela se reconectar com esse sagrado feminino, sabe? Com essa força pessoal mesmo, assim. uhum, Então, eu acho que para mim esse foi muito o fio condutor, assim. O que para ela era aquela volta, do que era o momento que ela ia decidir ficar, sabe? É, ao mesmo tempo, acho que o Bacurau ele traz coisas que são as coisas são tratadas de uma maneira não clichê, né? Então, quando a Teresa chega, não tem uma estranheza dela que foi, sabe? Ela simplesmente está ali de volta, tudo é muito natural também. uhum, E eu acho isso bonito, assim, eu acho que tinha uma coisa de retorno para a terra, uma coisa telúrica mesmo na Teresa, uhum, que me interessava muito e que me fazia me conectar muito com a minha própria ancestralidade, com a minha família. Minha família é bastante de clã, assim, sabe? Também veio do uhum, interior e do norte de Minas, que também é uma espécie de sertão. Então, acho que tinham muitas coisas acontecendo em Bacurau que não eram tão da ordem da construção consciente, sabe? Acho que tiveram muitas energias e camadas criativas e forças criativas que foram se somando ao nosso grupo por outros vetores. E eu acho que passa muito por um inconsciente coletivo, sabe? Por uma força de coisas que já estavam ali naquele lugar também, sabe? uhum, Acho que foi um filme que me fez ver a importância do metafísico, talvez, na construção uhum. dos processos, sabe?
E, Bárbara, uma coisa que eu queria te perguntar, um dos pontos, assim, quando eu fui pensar essa coisa da fluidez, é a direção de arte, figurino, que eu sei que isso também é parte da concepção de personagem, né? E a Teresa, ela tem, eu acho que como tu usou uma palavra ótima, assim, não há clichê em Bacurau, né? Você nunca vai ter pessoas esperadas em Bacurau, né? Você vai sempre ser surpreendido. E quando ela chega, assim, ela chega numa coisa que, pelo menos ao meu olhar como espectadora, muito neutra, né? Ela não é muito definida se ela é muito feminina ou não, ou se o que que ela faz. A roupa dela não diz muito sobre quem ela Sim. é, né? E eu acho que isso é proposital, com certeza. E eu queria que tu falasse um pouquinho assim, essa construção também com o pessoal da direção de arte, de figurino, se tu é uma atriz que gosta de trabalhar com isso e de saber essas coisas antes, porque eu acho que em Bacurau, figurino e direção de arte contribui para esse não saber, né? Esses personagens que não são entregues 100% pra gente de cara, assim como é mais comum num cinema mainstream, né? Aqui, Bacurau, a gente está sempre desvendando quem mora em Bacurau. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa parte do processo também de construção. Foi muito surpreendente para mim quando eu fui para a primeira prova de figurino, assim, da Uhum. Teresa, porque tinha uma estética, uma proposta estética, assim, bastante preta, inclusive. Mas o preto num lugar moderno, assim, num lugar muito. Porque tem uma coisa que é um elemento, assim, Bacurau, a princípio, ele foi pensado, a história, para ser daqui a uns anos. Então, tipo assim, era como se fosse uma história que se passaria num futuro. E eu acho que acabou que a gente não teve verba para poder fazer o filme nesse futuro, porque isso ia ensejar muitos gastos, né, em termos de direção de arte e tal. Mas acaba que alguns requisitos de figurino e de proposta de direção de arte, eles continuaram nessa história, dessa pegada meio de um tempo que não é esse tempo de agora, mas que a gente não sabe muito bem que tempo que é. E eu acho que o figurino da Teresa tem muito a ver com isso, assim. Tem uma Uhum. coisa que é um elemento daquela calça, que é uma calça manchada, que é muito legal, que é um jeans que é muito trabalhado em algumas regiões ali no sertão. Tem o filme do Marcelo Gomes que a gente vê isso, assim, Sim. né? Como é que tem uma indústria de roupa e de jeans ali no sertão, agreste pernambucano e tal. E essa peça era uma peça que vinha desse lugar, assim, e eu acho genial quando a construção de figurino e direção de arte, ela também respeita muito do que já está acontecendo, assim, no próprio lugar. Eu acho que tem um ponto que tudo parece muito diferente, mas na verdade eu acho que são coisas que já acontecem no sertão, já estão acontecendo no sertão. Se for no sertão hoje em dia, muitas mudanças, inovações tecnológicas, sabe? Tipo, de modos de vestir, as coisas já estão presentes. Então, assim, nem acho, posso estar enganada, mas eu não acho que foi assim, uma proposta do Kleber e Juliano de falar assim, vamos construir, Uhum. romper com a questão do sertão terracota. Nem foi nesse lugar, foi simplesmente falar, vamos ver o que é esse sertão de hoje e trazer esse elementos das coisas que já são como estão agora, assim, sabe? Então eu acho que isso foi bem, bem interessante. Eu acho que tinha uns pontos meio isso, assim, foi um mix de elementos, assim, que fica muito interessante. E realmente, a Teresa ela não é feita, né, e pensada nesse lugar do feminino. Eu acho que ela tem até uma energia bastante Yang, assim, né? Uhum. Quando ela chega e fala com o pacote que ela vai dormir com ele, sabe? Eu acho que tem toda uma pegada ali de uma mulher muito conectada com o próprio desejo, né, do que ela quer fazer, do que ela vai fazer, com esse ir e vir. Para mim, eu lembro que era muito. Foi muito bom quando eu li no roteiro aquela mulher andando com a mala, sabe? Assim, Uhum. viajando com uma mala. Eu acho que às vezes a gente sente falta de ter esses corpos femininos em trânsito, ainda Sim. mais em lugares inóspitos, assim. Eu acho que só a imagem, sabe, de uma mulher caminhando com uma mala no mundão de areia, de sertão, já é muito forte, assim, já é muito interessante. Uhum. Sabe que quando tu falou isso, eu lembrei, eu participei de um congresso recentemente, aí fui apresentar
a tese, tem uma moça que está estudando a mulher caminhante, né? Como a gente deveria caminhar mais pelo mundo e ter mais liberdade para andar na rua, seja para ir no mercado da esquina, seja para atravessar um estado, né? E isso tem muito em Bacurau, a movimentação dentro da cidade. Claro, a tua personagem está vindo de fora e chega para ficar e se movimenta dentro da cidade depois. Mas e tu já falou um pouco, mas essa coisa coletiva, né? Como eu coloquei assim, como o povo de Bacurau, se a gente tivesse que dar nome para um protagonista, o povo de Bacurau é o protagonista de Bacurau, né? Que é quem move a coisa toda. Essa construção coletiva, assim, principalmente nas cenas onde as coisas já estão mais quentes, né? Então já tá ali, quando o filme já está se encaminhando para o final da sua vingança, da sua proposta. Essa construção, porque vocês têm muitas cenas em coletivo no filme, né? Então, muitos atores num mesmo espaço e cada um tendo as suas propostas e funcionando muito bem. Claro que tem a questão da montagem, mas eu acredito que vocês, a interação de vocês ali é muito forte para que isso funcione. Essa construção coletiva nesses momentos mais tensos de Bacurau, isso era conversado com vocês? Como é que foi essa proposta? Porque eu imagino que vocês estavam convivendo, bem como tu disse, né? Vocês já tinham uma vida própria ali, construindo para fazer o filme. Essa construção, nesse momento, tu acredita que ela funcionou de uma forma diferente? Tu acha que a tua atuação ali essa atuação é coletiva ou cada um foi fazendo do seu jeito e funcionou a mistura no final, assim? Eu acho que em Bacurau a gente tinha um elemento muito forte. Para mim foi extremamente surpreendente, foi uma coisa que eu não sei, mudou para mim realmente o jeito de ver as coisas, que eram os atores locais, as pessoas da comunidade que estavam dentro do filme. Por quê? Porque eram pessoas daquele lugar, de Barra. E assim, tanto Bacurau quanto Barra, para mim, elas são uma comunidade quilombola, sabe? Assim, eu vejo Uhum, Bacurau muito nesse lugar, onde a oralidade é um lugar importante, né? Assim, então eu sentia que aquelas pessoas, elas não diferenciavam a história que elas estavam contando do que elas estavam vivendo. Então, assim, o faz de conta ali era muito real e era muito natural. uhum, Não era uma coisa, né? Tipo assim, a gente, ator, fica inventando mil fórmulas e processos, e agora é o momento que eu me concentro e não sei o quê. E para o pessoal da comunidade, por exemplo, uma cena de um velório. A gente se reunia em torno do caixão e eles estavam num velório. Para eles não tinha a história de que isso não era, de que isso era cinema. Eles estavam vivendo e se cantava e se fazia os ritos de um velório. E uhum, se emocionava e as pessoas então, essa coisa meio híbrida, assim, do que era ficção e do que era realidade ali, foi muito forte para mim. Porque você vai entrando no jogo, assim, você não se vê mais dentro do filme. Eu acho que o Kleber e o Juliano tinham essa sabedoria de deixar as coisas na duração que elas tinham que ter. Tipo, essa cena do velório é um bom exemplo, assim. Eles filmavam, e eles iam filmando, e a gente ia fazendo velório. E não tinha muito essa coisa do onde está a câmera, o que que vai pegar a todo momento. Claro que em alguns momentos sim, mas, por exemplo, tem uma cena muito bonita que tem aquela música do John Carpenter, que é do Dum Dum, uhum, que é o momento que eles estão jogando capoeira, né? E aquilo era simplesmente os atores e os atores locais que a gente estava esperando para filmar. O pessoal fez uma roda de capoeira e começou a jogar capoeira. A coisa foi acontecendo, e aí eles viram o que estava acontecendo, trouxeram a câmera, já começaram a filmar, e o negócio entra pro filme, assim, sabe? Então tinha processos que eram muito orgânicos mesmo, do que a gente já estava fazendo ali naquelas horas de espera, assim. É, e eu acho, teve um dia que para mim foi muito forte, assim, que foi o momento da marcha, né, quando eles saem de Bacurau e tá todo mundo junto. Teve uma criança que eu me afeiçoei especialmente, assim, que é aquele menininho que fala, quem nasce em Bacurau é o quê? É gente. gente. É. A gente ficou muito grudado.
E aí, na hora da marcha, ele era, né, o personagem filho da Suzy, e a personagem da Suzy Lopes a Suzy estava muito emocionada, e ele virou para mim e perguntou, o que está acontecendo? E aí eu falei com ele, eu falei, ah, não, ela está emocionada, porque na história o seu pai morreu. E imediatamente ele começou a chorar de uma maneira, assim, muito forte, assim, sabe? E aí já começou a rodar, e aí ele estava chorando, e as coisas acontecendo. Então era muito doido, assim, esse processo, assim, sabe? Exatamente, dessa barreira entre realidade e ficção meio borrada, assim, sabe? Uhum. E isso das mulheres também, aí eu vou entrar num ponto que eu acredito que para ti seja muito importante, porque tu já interpretou algumas grandes mulheres, né? Tanto no cinema, né? Como eu fico pensando assim, porque isso era um ponto que eu lembro que foi uma grande crise, que eu queria escrever também sobre isso, né? Mas enfim, a gente tem que fazer escolhas. Pensar assim, o peso dessa força feminina dentro desse plano de vingança que Bacurau tem contra quem tá querendo tomar Bacurau da gente, né? E porque assim, são muitas personagens mulheres e elas estão e isso eu acho que a câmera entrega muito pra gente. Não existe uma divisão entre quem é homem e quem é mulher em Bacurau, principalmente naquele momento, né? Então, assim, é o povo de Bacurau. Mas a gente tem personagens mulheres muito fortes, né? Então, isso dessa força feminina, de alguma forma, vocês como atrizes ali, eu acredito que vocês tinham uma troca, uma conversa em algum momento. Vocês percebiam isso? Porque eu não sei se no roteiro ou na filmagem, como tu disse, era tudo muito orgânico. Se talvez vocês parassem para pensar assim de, nossa, sem essas mulheres, Bacurau não seria Bacurau, sabe? Porque eu acho que tem momentos assim que a gente para e diz assim, meu Deus, Bacurau só vai para frente porque tem essas mulheres, sabe? Claro que os homens colaboram, mas os melhores diálogos, a força, parece assim, a última faísca para a coisa pegar fogo sempre vem de uma personagem feminina. Isso, Aham. vocês como atrizes ali tinham essa discussão, tinham ideia de que isso estava acontecendo? Eu acho que não tinha uma discussão, assim, num sentido racional, mas eu acho que tinha um sentimento de admiração muito forte, recíproco, sabe? Então, acho que isso acontecia ali. A gente se olhava e se admirava muito, sabe? E ver a Sônia mesmo no processo de construção dela e falando sobre a cena com os diretores, trazendo as questões dela, pedindo voz em alguns lugares importantes que eram para ela na história. A Lia de Itamaracá, que por si só já é uma entidade, assim, né? As meninas todas, assim, a Suzy, a Dani, a Ingrid, eu acho que tinha uma coisa eu não sei, pelo menos da minha parte, de uma admiração muito grande mesmo, assim, do papel que elas estavam representando ali dentro das personagens, mas também da maneira como elas estavam conduzindo esse processo, assim. Como tudo era muito pequeno, a gente via muitas das cenas que estavam acontecendo, assim, sabe? Uhum, Então, eu acho que não foi um processo da fala, não foi uma coisa da discussão na pauta, sabe? Assim, uhum, do lugar. Não foi no lugar da elaboração. Eu acho que nada em Bacurau foi elaboração, sabe? Assim, uhum, elaboração psicanalítica, vamos uhum, entender para poder falar. Eu acho que era muito no lugar da vivência, assim, sabe? E desse processo. E também acho que o fato da gente ter escuta, né, da direção, eu acho que isso é muito determinante, assim, porque sem isso a gente não consegue criar como mulher no set. Eu lembro que essa cena mesmo que a Teresa decide ficar em Bacurau, a princípio era o pacote que falava, Teresa vai ficar, ou Teresa decidiu ficar, uma coisa assim. E aí eu falei com eles, com os diretores, falei, não, gente, isso daí tem que sair da boca dela, não pode ser ele que fala por ela, sabe? E eles prontamente receberam a coisa e já mudaram a cena, sabe? Então, eu acho que ter essa troca e essa escuta é muito importante. Algumas cenas que a Sônia trouxe também, a cena do carro, por exemplo, que o prefeito está levando a menina, né, que é prostituta, uhum.
e a Dona Domingas vai lá e bate e fala com ele. Aquilo foi proposição da Sônia. Ela falou: precisa existir essa cena, ela precisa pontuar esse momento contra esse cara, sabe? E a coisa está no filme também. Então, eu acho que tem que ter essa porosidade para as nossas propostas serem ouvidas dentro do set também, né? Acho que isso é Uhum. muito importante. Né? E Bárbara, a gente, enfim, a gente tá aqui num projeto que fala sobre o fantástico no cinema brasileiro, né? E com uma proposta de pensar por esse lado. Afinal, a gente produz muito cinema fantástico, a gente está descobrindo cada vez mais, né? Senão a gente não tinha um livro e várias outras publicações. Isso de trabalhar com o fantástico. Claro que quando tu recebe uma proposta de um personagem, eu acredito que tu vai, né, se encantar pelo personagem, né? Independente se a trama dele for fantástica ou não. Mas o fantástico em Bacurau, assim como tu tá contando, é muito orgânico, né? Às vezes a gente esquece que a gente está diante de um filme fantástico, né? Porque as coisas vão acontecendo e óbvio que a trilha colabora e toda a execução ali do povo de Bacurau, né, para tomar o seu lugar, mas para ti como atriz trabalhar com o fantástico, é saber chegar num projeto que já deixa claro, ó, a gente está fazendo aqui uma proposta fantástica, enfim, em níveis diferentes. Para ti como atriz, isso traz uma liberdade? Como é que tu se sente assim quando tu chega num projeto em que tu sabe que esse mundo não é bem por mais que seja muito parecido com o nosso, ele não é esse mundo, né? Ele tem uma proposta de um passinho para frente, assim. Como é que é para ti como atriz entrar num projeto assim? Ah, para mim é muito divertido, cara. Eu gosto muito da coisa do gênero e fantástico, então eu acho incrível. Porque é uma coisa, talvez até uma coisa memória infantil, assim. Para mim é como brincar de historinha, assim, sabe? Agora a gente vai contar uma história que chega no Nana, e aí tem um disco voador, e aí, sabe? É, eu não sei, eu acho que me ativa muito um lado lúdico, sabe? Tanto que para mim, eu lembro, por exemplo, que a Karine mesmo, Telles, ela Uhum. tem muita questão com a arma, né? Eu acho que para alguns atores é muito difícil mesmo ter que, Uhum. né, manusear, coisa da violência. Por exemplo, eu até fiquei em crise um pouco com isso, mas eu não sinto isso. Para mim é igual um bang bang, vamos brincar, sabe? Eu acho que dá Como como muitas dizer. críticas por aí disseram, Bacurau é um western, né? A gente não pode deixar que ele Exatamente, tem assim, é toda uma a mistura ali, estrutura, né? né? E, Eu acho e que isso. como ator, sim, dá pra você brincar muito. Eu acho que dá pra você sair do realismo, dá pra você fazer outras coisas, sabe? Eu acho que dá uma liberdade criativa, dá uma... Porque você não precisa estar colado no sentido da realidade, né? Porque nessa distopia ou nessa outra comunidade, tudo que você fizer pode existir, porque é uma criação, né? Então eu acho não sei, isso dá uma liberdade gostosa. Eu quero fazer mais, tenho muita Você vontade. falou ali da questão da Karine com as armas, e a personagem dela, nossa, é muito Super forte violento, né? isso, né? Talvez o que mais me angustia naquele personagem é justamente essa coisa, né? A gente mata, a gente atira, a gente Uhum. porta essa arma como se fosse um celular, uma coisa, né, comum. E tu falou que tu não teve tanto isso. Essa coisa da violência, de lidar, porque a violência em Bacurau, eu acho ela muito ela acontece, para mim, no momento, ela acontece, ela vai acontecendo, é quase uma canção, né? Vai num crescente, assim, porque desde o primeiro momento, assim, quando a Teresa chega, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer, e não vai ser uma coisa leve, né? Teresa não veio, não chegou num lugar pacífico que tá, né? Vai tudo dar muito certo. Por mais que tu traga na tua mala, assim, uma coisa que é um símbolo de cura, né? Ali dentro a Teresa sabe que ela tá chegando num lugar que tá com problemas para serem resolvidos. Isso de lidar com a violência para ti, agora tu falou um pouco, né, que para ti não tinha tanto problema assim, nessas cenas mais violentas, mas nessas cenas mais grandes assim, porque a violência é grande em Bacurau, né? Chega um momento que ela explode mesmo, literalmente. Nesses momentos assim, como é que é pra ti? Porque tem uma questão de corpo também que é muito forte ali em Bacurau, né? Essas cenas envolvem não só, né, a questão do sangue, essas coisas visual, mas uma preparação de corpo para ator, né? Tu vai é uma outra colocação assim dentro da cena, né? Como se colocar na cena. Pra ti foi, como é que foi assim essa coisa da violência? Porque eu acho que é a marca de Bacurau, eu acho que é o momento onde o filme diz aonde queremos chegar.
né? Porque ele entrega ali pra gente como espectador é a catarse, né? Finalmente vamos resolver o problema de Bacurau. Eu acho que assim, tem dois lugares, né? Primeiro, a violência dentro do filme. Já me perguntaram muito sobre o que eu achava da violência dentro do filme. E eu acho que a violência do povo de Bacurau, que está ali num papel de resistência, né? E num papel de sobrevivência, eu via totalmente justificável, assim, eu não via nenhuma questão. E para mim também essa coisa do cangaço, né? Desse povo guerreiro, desse povo que já vem de uma tradição de luta, né? Também guerrilheiro, que está ali quieto, mas também vai estar quieto porque não vai atacar ninguém, mas se ataca, vai se defender, vai saber se defender. Eu acho que isso era importante, e foi até importante no momento em que saiu. Uhum. Acho que essa camada de uma resistência armada ali dentro do povoado, eu lembro que nesse timing que o filme saiu foi muito importante, assim. Eu acho que deu força para as pessoas e até para as pessoas se posicionarem num lugar, mas isso a gente não vai aceitar, a gente vai poder resistir também, sabe? Uhum. Às vezes eu acho que a gente precisa de um lugar mais forte de resposta, porque quando a violência que vem é muito grande, você precisa se defender com a mesma proporção, assim. Mas trabalhar como atriz, cenas violentas sempre é muito delicado, né? São cenas que mexem muito com a gente, mexem corporalmente, mexem no imaginário, e principalmente ali em Bacurau, que tinha muitas cenas com crianças, né? Então tinha aquela cena da criança foi terrível, assim, muito difícil fazer, porque era de noite, as crianças mesmo não entendiam muito bem, então o menininho que ele estava, né, que foi que a mãe pega ele, que ele é baleado, era assim. Ele estava lá com a gente, aí teve uma hora que ele estava tremendo, eu falei, o que que foi, você está com frio? Ele falou, não, acho que ele estava com medo mesmo, sabe? Porque nessa coisa do imaginário infantil, então era muito doido, assim, a gente estava vivendo essas cenas e é o que eu te falei, assim, para mim tinha uma coisa, uma confusão do real e do imaginário ali, então era muito forte. Sentia medo, de verdade, eu sentia medo, sentia tensão, sentia desespero, sabe? Era tudo junto, assim. Não acho que é um lugar fácil. Não acho que dá para viver num lugar fácil. Mas quando entrava, por exemplo, a cena da escola, que ali era pegar em arma para poder fazer, ali eu já me permitia desfrutar da ação. Porque eu acho que tem um lugar que também traz o filme de ação de Bacurau, né? Que é essa coisa de você pegar e fazer e tal. Então tem esse lugar que eu achei interessante. Eu até falei, cara, eu quero fazer mais filme de ação, assim, nesse lugar. Porque, não sei, foi uma coisa que eu curti fazer, sabe? Foi gostoso. E você acha que tem abertura para um bom personagem de ação, assim, para mulheres? Porque esses tempos eu tava escutando uma entrevista da Alice Braga, né, que fez muitos filmes de ação lá. E uma coisa que ela disse é que às vezes ela sentia que ela estava fazendo um, um repertório o repertório que é dos homens no cinema de ação para um corpo feminino, né? E que ela sentia um pouco de falta de um personagem pensado para o feminino, não no sentido, somos mais frágeis, não. Mas assim, pensar as estratégias que o corpo feminino tem que poderiam ser usadas para o cinema de ação. Né? Que é Sim, diferente, a gente sabe. Eu acho que Bacurau já explora um pouco isso, porque acho é uma também. organização diferente. As mulheres têm uma posição ali de ação, óbvio, mas é diferente da dos homens, né? Não é uma Sim. réplica do que eles estão fazendo. E não sei se tu sente isso também. E outra coisa, como as crianças estão presentes no cinema do Kleber. Tu já trabalhou com ele outras vezes. Então, assim, tem sempre uma criança em algum filme dele, e essa criança ele não coloca num lugar fácil, né? Também. Eu acho que eu também estou te fazendo essa pergunta, porque, enfim, tu é mãe também. Eu acho que a gente para e pensa. Eu, pelo menos, passei a ver personagens interpretados por crianças por uma outra ótica, né? Ótica, né? Ainda mais dentro desses universos assim que mexem mais com a gente, né? Parece que antes eu não enxergava essas crianças direito, né? É, Antes de ser mãe. E tu tá falando aí dessa experiência, inclusive dessa tua proximidade, né? Com os atores
infantis, digamos assim. Mas Eu acho que em Bacurau acredita tinha que. uma coisa muito de um cuidado, assim mesmo. Tava todo mundo cuidando dos meninos o tempo todo, assim. Então, acho que isso era meio do grupo, né? Tava todo mundo ali, preocupado, atento, abraçando, sabe? Que é muito legal quando acontece. Mas eu acho que sets podem ser extremamente violentos para criança, assim. Acho que é um lugar que, se o Karim fosse um dia meu filho, eu ia estar do lado, assim, o tempo todo falando o que que vocês vão fazer com ele. Porque é muito delicado, né? Mas eu acho que quanto à questão da violência e desses papéis de ação do feminino, eu acho que eles não sabem ainda o que fazer com a mulher, não. Porque não sabe dentro da sociedade, né? Eu acho que a gente ainda não ocupa de fato. Eu fiz agora um filme em Cuiabá que chama Cinco Tipos de Medo, que vai lançar ainda. Uhum, E era uma policial do BOP. Que foi muito interessante fazer, assim, porque era um pouco descobrir qual que era o lugar dessa mulher, né, dentro de uma corporação tão rígida, mas ao mesmo tempo a personagem é toda construída no lugar da mãe. Então era uma policial do BOP, mas estava vivendo um conflito de mãe. Então foi muito interessante juntar essas duas coisas, sabe? Assim, o que era o arco da personagem na maternidade, mas ela com o corpo e a ação da policial, assim, sabe? Foi um processo de descoberta mesmo, acho que até porque a gente não tem tantas referentes, né? Eu lembro que eu conversei muito com outros policiais, né? Para poder um pouco ter a textura do que eram os dramas delas, quais eram as dificuldades delas, né? E vi que muitas das vezes era justamente essa conciliação do que era a vida pessoal com a profissão, assim. uhum. Então, acho que ainda é um imaginário pobre, assim, porque também se vê muito pouco, né? Eu acho que tem esses dois lugares. Mas eu sinto que tem aparecido mais Uhum, convites, mais mulheres. É, a Maeve mesmo agora fez DNA no Crime, que é uma uhum, protagonista também policial. Então, acho que está rolando uma abertura de mercado nesse lugar, assim, de experimentando essas figuras femininas, sabe? Em papéis tradicionalmente masculinos. uhum. E, Bárbara, tu tá. Agora você falou de cinema de ação, né? Eu fiquei pensando também que uma das coisas que óbvio, que eu fui puxando quando eu estava escrevendo, é, é impossível, assim, não pensar. Nas referências que vêm de fora, né? Não só pela trilha do John Carpenter, tá? Mas que eu acho assim, parece que foi feita, né? É um No encaixe filme. perfeito, não tem o que dizer daquela trilha, mas pensar assim que Bacurau tem uma, apesar de tudo que tu falou, né? A gente tá falando de coisas que são muito nossas. Cangaço, o sertão, né? Essa coisa é muito nossa, para nós é muito comum de perceber na tela, né, para o reconhecimento assim. Mas Bacurau teve uma trajetória muito bacana fora do país. E com certeza por conta da presença dessa atmosfera fantástica que a gente vê no cinema de Hollywood também, claro, mas a gente está ali imprimindo o nosso DNA. Mas assim, lá fora, quando tu foi acompanhar o filme e tudo mais, tu sente assim, tu percebeu, porque deve ser um público completamente diferente, né? Eu não sei como é que os gringos absorvem Bacurau, mas, por exemplo, um filme que não saía da minha cabeça quando eu estava assistindo Bacurau é O Rastro de Maldade, inclusive eu citei no texto, que é um faroeste fantástico, que uma hora tu não sabe que tu tá vendo um filme de terror ou um faroeste, né? Aquela coisa, é uma mistura que você pensa assim, é um filme de gênero, mas eu não tô sabendo que gênero ali, a coisa é Onde me muito situar? maleável. E Bacurau tem isso. Tu achas assim que essa proposta de falar do que é da gente com uma roupagem, e eu não estou dizendo que foi uma escolha de Kleber e de Juliano, tá? Uma roupagem universal, mas com uma roupagem que sim, que tipo lá fora as coisas podem ser compreendidas, e eu acredito que ganha um ar folclórico ainda maior, né? Porque já que eles não têm esse conhecimento desse cenário, dessa terra, tu acha que a fluidez do filme lá fora é diferente da gente aqui e que isso pode ser um ponto positivo para a gente entregar agora? Porque a gente está vivendo um momento único, né? As pessoas estão olhando para o nosso cinema e eu espero que olhem mais aqui de dentro, né? Por tudo isso que a gente está vivendo
Ainda Estou Aqui. Mas assim, Bacurau já começou esse trabalho, né? Pra ti, que tu tem alguma referência assim de gente de fora que assistiu e que talvez tenha uma outra visão que traga pra ti, que nossa, eu nunca pensei em Bacurau por esse ponto. Não, não sei se não, eu nunca pensei Bacurau por esse ponto. O que eu senti assim, é claro que tem elementos que passam despercebidos para eles, coisas que aqui no Brasil tinham ressonância muito grande, porque quando você fala de cangaço, um gringo não sabe o que que é o cangaço, né? Aqui a gente sabe as referências que estavam sendo feitas ali para o cangaço, então, tipo, acho que tem alguma parte boa ali de entendimento da história que para o brasileiro com certeza é diferente. Mas eu acho que o fato de ter uma história de ação e de gênero e fantástico e, enfim, né, western e tudo ali, essa miscelânea que Bacurau tem, aliado com um drama pessoal, pessoal não, né, mas um drama coletivo, Uhum, muito humano, você tinha coisa do gênero, mas aliada com aquela história, com aquele arco muito humano daquela comunidade que precisa resistir, então, acho que isso era um apelo muito forte, assim, para o público estrangeiro. Acho que isso eles entravam no filme, assim, de uma maneira muito profunda e muito entregue mesmo, assim. Porque eu acho que, na verdade, é isso, né? É falar da aldeia para falar com o universal, assim. E essa questão da injustiça, da repressão e do grupo minoritário, isso daí é presente em todo lugar, assim. E desse grupo que se reúne e que tira força de onde os outros não esperam, sabe? Eu acho que isso tudo tem esse gostinho, né, da vingança desse que foi subestimado, né? uhum. Tipo, vocês não quiseram conhecer o museu, então agora vocês vão ver o que vai acontecer. Isso é muito universal, né? Eu acho que tem elementos muito universais dentro do roteiro, muito dos arquétipos humanos mesmo. Eu acho que Bacurau é cheio de arquétipos coletivos, assim, que se relacionam com diversas culturas. Para mim era um pouco ver o Parasita, sabe? Assim, que é aquela família também, você não, né? Não tem essa familiaridade com a cultura, mas que era muito gostoso de ver eles naquela casa e aquele conflito de classes, assim, sabe? Então acho que conversava muito, assim. Não Uhum. teve estranheza, não. Ai, Bárbara, eu tô encantada de falar aqui. Mas, assim, tu respondeu todas as minhas perguntas, pelo menos as que eu tinha na pauta aqui. Não sei se tu queria falar mais alguma coisa, se tinha algum ponto de Bacurau que tu gostaria de falar, que a gente pode criar aqui o momento Eu aqui. acho que foi bem, bem amplo, né? Acho que a gente abarcou muita coisa que Eu queria não muito teve nada que eu ter fiquei. te ouvido, assim, para a construção da Teresa, porque quando eu estava pensando a fluidez do Lunga, eu não conseguia não pensar que ela existia em outros personagens, sabe? Então, assim, o teu figurino, quando tu falou da calça, eu disse assim, gente, eu lembro quando eu vi a primeira vez que eu disse, cara, essa roupa, Essa sabe roupa quando veio de grita na onde? tela? Essa roupa, sabe? Por que que ela tá com essa roupa? Né? Aham. E a gente fica se questionando ali, e aí tu falou exatamente tudo que eu esperava, assim, porque. Mas assim, isso era a minha percepção como espectadora, né? Eu tava olhando ali o filme. Bom, Bárbara, foi incrível te ouvir e mais um Bacurau para a gente conhecer, né? Depois dessa conversa, que tu trouxe vários elementos ali para enriquecer ainda mais essa experiência de assistir Bacurau. Queria te agradecer muito, foi uma honra para mim, que eu sou muito tua fã. Agora eu vou fazer um momento de declaração. Sempre estou te acompanhando no cinema e vejo você fazer. Você nunca é a mesma, né? Sempre está entregando personagens incríveis aí. Queria te agradecer muito por poder fazer essa troca com a gente aqui. E agradecer o pessoal que assistiu, que está aqui com a gente ainda, né? Que com certeza vai querer mais desse papo e ele vai. Esse papo voltará. Eu espero voltar, poder conversar contigo, Bárbara. Talvez sobre um outro filme, não sei, mas a gente vai conversar. Agradecer todo mundo. E dizer assim, ó, foi uma honra poder ouvir assim todo o teu processo. Claro que não é todo, né? Essas coisas são únicas, mas compartilhar, tu poder compartilhar com a gente um pouco dessa tua experiência também de viver Bacurau. É, não, muito bom, gente. Muito bom estar aqui, muito bom falar sobre. Principalmente falar sobre Bacurau. Para mim foi um filme que revolucionou minha vida, revolucionou. Eu voltei para o Brasil, eu morava na Catalunha na época, eu voltei para o Brasil, enfim.
foi realmente um filme divisor de águas para mim. Então, assim, foi um processo muito rico pessoalmente, me fez crescer em diversas instâncias da vida. Então, falar sobre o filme para mim sempre é muito forte. E eu acho que falar com o tempo, né? Agora, 2024, o filme que estreou em 2019, é muito bom também quando você tem um distanciamento temporal, assim, para também ver o filme já no outro lugar de espectadora, né? Porque quando a gente termina de fazer, já vai ver, você fica muito no lugar ali da atriz que fez. Enfim, e é essa coisa de pensar junto, né? De estar juntas aqui, construindo também possibilidades e histórias, é muito gostoso. Obrigada. Obrigada, Bárbara. A gente que agradece. Se você quiser conhecer mais das publicações do nosso projeto Fantástica, acesse fantástica.com.br e até a próxima.